Toda a honra e toda a glória somente a Deus. Há orações que nós nunca podemos dirigir a Deus. E quais são essas orações? São as orações que amaldiçoam o nosso próximo. Estas orações, elas abrem brechas espirituais na nossa vida para que o inimigo possa trabalhar e nos afastam do Senhor. E como seriam essas orações? Essas orações são aquelas ao qual nós amaldiçoamos o nosso próximo com as intenções que há em nosso coração. Eu vou dar um exemplo. Há situações em nossa vida cristã, não é? Ao qual pessoas vão ser utilizadas pelo inimigo das nossas almas como instrumentos e elas vão se levantar contra nós, sem nos conhecer, simplesmente pelo que elas veem de nós. E vão ter atitudes contrárias ao nosso respeito. E nós vamos ficar tristes, porque a palavra certa é essa, não é? Nós nos entristecemos, pois nós pensamos, bem, eu não conheço essa pessoa de lado nenhum, nunca lhe fiz mal nenhum. Por que esta pessoa está a se levantar desta forma contra mim? E nós temos dois caminhos a seguir nessa situação. Ou nós deixamos que o nosso coração se encha de mágoa, de ódio, de tristeza, de rancor por essa pessoa ou essas pessoas, não é? E deixamos que o inimigo trabalhe em nossa vida a ponto de, ao orarmos a Deus, fazemos aquela oração que diz assim, por exemplo, Senhor, pesa a mão sobre essa pessoa. Senhor, faz justiça. Mas nós sabemos que a forma como nós falamos, faz justiça, Deus faz justiça, Deus é bom. Mas a forma como nós pedimos que faça justiça, que pese a mão, parte de um coração cheio de mágoa, de ódio, de rancor. Então, quando nós deixamos que a atitude de pessoas que não nos conhecem, apenas nos julga pela aparência, entre no nosso coração, que é isso que o inimigo quer, e trabalhe em nosso ser, então nós vamos transbordar aquilo que nós temos em nós. E transbordamos também em orações, em súplicas. E essa oração, ela não provém do Espírito Santo de Deus. Nenhuma oração que você peça pelo mal do seu próximo provém do Espírito Santo de Deus. O segundo caminho, a segunda opção para essa situação é: vá ao seu quarto, dobre seus joelhos e fale com o Senhor, apresentando a situação apenas. Senhor, eu apresento essa situação, apresento o que houve e peço que o Senhor trate. Coloco esta pessoa ou estas pessoas em tuas mãos. Peço que o Senhor também trate meu coração, para que não fique ódio, mágoa, rancor. Te peço perdão, Senhor, se eu senti, ou se nesse momento ainda sinto. Livra-me dessa dor, cura a minha alma, cura esta ferida, deste mal, desta pessoa que eu não conheço de lado nenhum, cometeu contra mim. E, Senhor, coloco nas tuas mãos essa atitude, descanso em ti. Descanso em ti. As orações que nós fazemos para Jesus são orações a qual nós deixamos o nosso fardo nas mãos de Jesus e descansamos em Jesus. E pegamos de Jesus bálsamo, unção, paz, um fardo leve. Esta é a oração que Deus escuta. Esta é a oração aprovada por Jesus Cristo. E eu vou lhe dar
um exemplo sobre isso que eu estou a falar. Certa vez, Jesus ia a Jerusalém e ele entrou em uma aldeia de samaritanos. Vamos ver o que acontece. Esta passagem está em Lucas capítulo 9, versículo 51 ao versículo 56. Os samaritanos não recebem a Jesus. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandando mensageiros diante da sua face, e, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o seu aspecto era de quem ia a Jerusalém. E os discípulos Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois? Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. O que acontece com Jesus é exatamente isso que eu estou a dizer. Pessoas que se levantam ou se levantaram contra Jesus, contra os discípulos, apenas pelo aspecto deles. E não os quiseram ajudar. Não os conheciam e simplesmente, no seu coração, colocaram o propósito de não os ajudar. Fecharam as portas e disseram: não, vocês não podem ficar aqui. Então, os discípulos se deixaram contaminar e vão até Jesus. E Jesus os orienta. Por quê? Porque aquilo que está cheio no nosso coração é o que transborda pela nossa boca. Então Jesus, sabendo que ali não era um espírito que vinha da sua parte, um Espírito Santo de Deus, um espírito de amor ao próximo, mesmo que este se levante contra nós, repreendeu aos discípulos. E sim, eles tiveram que caminhar mais um pouco para a próxima aldeia, mas com certeza eles aprenderam a lição. Eles aprenderam que eles não devem buscar o mal de ninguém, mesmo que essa pessoa busque o nosso mal. E o que nós devemos fazer quando isso acontece, o nosso coração fica magoado, porque fica, não é? A gente se pergunta: eu não fiz mal a ninguém, eu não fiz mal a essas pessoas, por quê? Olha para mim e quer o meu mal e faz, pois fizeram, não é? Fecharam as portas e mandaram andar mais um pouco, e eles andaram. Mas nem por isso, meu irmão, minha irmã, o propósito do Senhor foi prejudicado, atrasado ou não se cumpriu, não é? O propósito de Jesus foi perfeito, assim como o seu propósito será, o meu propósito será, e não é porque nós passamos por confrontos com outras pessoas que não nos conhecem de lado nenhum, que nos prejudiquem, que nós vamos deixar o nosso coração se contaminar e sair da nossa boca o que não deve sair. Ore ao Senhor sempre que se sentir magoado, triste. Ore a Deus. Esvazie seu coração na presença de Deus e peça perdão a Ele se há algum sentimento, algum caminho em você de mágoa, e que Ele leve você e conduza por caminhos de paz, assim como Jesus os conduziu, que levou-os para outra aldeia. E lá eles ficaram para seguir para Jerusalém. Leia a Bíblia é a palavra de Deus na tua vida.